dia a todos os irmãos, mais uma vez. Convidar que eles puderem ficar de pé. E vamos em oração ao nosso Deus, agradecendo por este momento e preparando também os nossos corações para aquilo que se vai realizar aqui neste lugar. Paizinho amado, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que mais uma vez nos concedes de podermos juntos como igreja, como família tua, buscarmos a tua face, a tua presença. Obrigado a Deus porque podemos crer, confiar e saber com toda a convicção de que tu estás aqui, porque tu assim prometeste que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, tu aí estarias. E por isso, ó Pai, nós dizemos agora que a tua presença é aquilo que nos honra, que nos satisfaz, é aquilo, ó Deus, também que nos faz temer-te mais e mais, que nos faz, ó Deus, querermos ser melhores a cada dia. Ó Paizinho, e por isso oramos, sim, para que nesta manhã o teu Espírito Santo possa ter liberdade no nosso meio, neste lugar, para fazer conforme te aprover, para fazer tudo quando estiver no teu coração, ó Deus. Tu, melhor do que ninguém, sabes aquilo que nós precisamos de ouvir nesta manhã. Tu sabes, ó Deus, o que nos trouxe aqui. Tu conheces, ó Pai, o coração de cada um. Tu conheces, ó Pai, aqueles que estão a passar por tribulações e por apertos, ó Deus. E, ó Pai, que a tua graça seja manifesta a cada um conforme as suas necessidades. Paizinho, nós queremos reconhecer a tua autoridade sobre nós, reconhecer a tua soberania, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Dizemos que só tu és Senhor, só tu és digno de louvor, só tu és digno de ser glorificado, de ser honrado. Ó Pai, por isso que nesta hora venhas receber no teu trono de graças todo o louvor e toda a adoração, porque só tu és digno. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto louvamos ao nosso Deus com esta primeira canção, aqueles irmãos que tiverem os seus dízimos, as suas ofertas, também podem trazê-los como um ato de adoração e de gratidão ao Senhor. Oh
dia a todos os irmãos. Antes de mais, uma palavra de agradecimento pelo convite que a Igreja fez para estar convosco esta manhã, fê-lo na pessoa do seu pastor José de Sousa, que está ausente, e justifica por isso a minha participação gostosa neste culto da manhã. Há um assunto que faz parte, muitos assuntos há que fazem parte diária das nossas vidas. Não vale a pena estar a enumerá-los, porque seria uma relação infindável das coisas que fazem parte do dia-a-dia e que estão ligadas à nossa vida. Mas há um tema que me parece que está constantemente diante de nós. Um tema que serve de base à meditação desta manhã. Faz parte da nossa vida no lar. Faz parte da nossa vida nas empresas, na escola, na igreja. A palavra verdade é algo que está muito ligado a estes aspectos da nossa vida. Quem vê, e sobretudo agora, televisão, e está atento aos jornais, à imprensa diária, verificará que um assunto palpitante e que é sempre citado dia a dia e várias vezes ao dia é a verdade. O que é a verdade? Vamos ler no Evangelho de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 18, só para nos inteirarmos exatamente alguns versículos, porque vamos citar vários durante este tempo de louvor, mas pelo menos no capítulo 18 do Evangelho de João, os versículos 28 e 29, que narram um acontecimento marcante na vida de Jesus. Então, diz assim o Evangelho: os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã, e para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? A conversa e o relato desenvolve-se, mas vamos para os versículos 37. Perguntou Pilatos: então, tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então a pergunta imediata que está na vossa frente de Pilatos, perguntou Pilatos: o que é a verdade? Eu dizia há instantes que hoje nós vemos isso. Por exemplo, há um programa na televisão que eu não vi, não tive ainda oportunidade para isso, mas o programa chama-se Toda a Verdade. Quer dizer então que há verdades parcelares, que não são completas. Mas este programa, não sei o seu valor, o título é Toda a Verdade. Nós assistimos frequentemente, e os irmãos são testemunhas, mesmo sem querer, a diálogos na televisão sobre assuntos vários, particularmente sobre o momento que estamos a viver, o momento político para as eleições. Não vou falar especificamente em nenhum partido, nem para isso estou mandatado, nem quero,
apenas alerto para uma realidade que entra em nossas casas e que nós vemos na TV e lemos na imprensa. E nós podemos assistir a uma conversa, por exemplo, eu assisti um homem e uma jovem, um do governo, outro da oposição. O do governo fala, produz uma série de afirmações e o outro ri-se e diz assim: não é verdade, não é verdade. Depois as posições invertem-se. É o da oposição que fala e agora é o do governo que ri-se baixinho e diz: não é verdade, não é verdade. E se formos aos jornais, à imprensa diária, o mês passado o jornal Público publicou, por acaso foi uma coincidência, publicou uma série de artigos sobre a verdade. Por exemplo, um artigo em que havia uma entrevista feita a uma que já foi deputada e agora candidata-se a deputada, se os irmãos disseram o nome, identificam, uma jovem, Ana Drago. E estavam a falar com ela e puseram-lhe uma série de perguntas e ela produziu estas afirmações. Uma das maiores dificuldades que temos nesta campanha eleitoral é ouvirmos falar a verdade. E mais adiante ela produz esta outra afirmação. Há um partido que diz que é possível não reestruturar a dívida, é possível gerar o crescimento económico, que sem qualquer confronto no quadro europeu, tudo vai correr bem. E acrescenta: não é verdade. E a seguir, para não estar a citar exaustivamente este artigo, diz: há um partido de esquerda que afirma que existe uma varinha mágica e com ela reestrutura-se a dívida e também vai correr tudo bem. E diz ela: não creio, isso também não é verdade. Mas se neste mesmo jornal do Público há um outro artigo, provavelmente os irmãos estão a sentir, não sei, aqui em Matosinhos, eu falo pela experiência da cidade do Porto, em que estamos atentos à promessa de que a água, o custo da água vai aumentar. Então, vários autarcas, autarca de Matosinhos, de Gondomar, do Porto, uniram-se numa declaração em que dizem que os pressupostos, as razões que são apontadas para o aumento da água são falsos, não são verdadeiros. E há até um artigo do Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que diz: se o Estado quer fazer as coisas de uma determinada maneira, que diga porque é que o quer fazer e não invoque falsos argumentos. Diga a verdade. Outro apelo à verdade. E, não querendo maçar-vos, neste mesmo jornal, também, agora no estrangeiro, o primeiro-ministro britânico David Cameron, que faz um apelo em relação ao Estado Islâmico e às consequências que são visíveis no mundo e que nós sentimos através destes surtos migratórios que entram pela Europa para fugir à guerra. David Cameron disse: a Europa deve organizar uma ofensiva na internet, um meio que o Estado Islâmico utiliza como principal ferramenta para difundir a sua visão, deformando a verdade. É preciso que a Europa contrarie essa mentira. E leram, tinha mais 2 artigos, não vou estar aqui a incomodar os meus irmãos com isso, mas com certeza que leram daquele
jovem que entrou numa igreja em Charleston, nos Estados Unidos, numa igreja onde estavam reunidos, era uma igreja metodista, e estavam a fazer um estudo da Bíblia. Ele entrou, puxou da arma e disse: eu estou aqui para matar particularmente os pretos, porque eles abusam das nossas mulheres, eles roubam-nos isto, roubam aquilo, e o estudo que está a ser feito aqui não é verdadeiro. E disparou sobre 9 pessoas que morreram. Mas houve uma senhora que viu o seu filho que tinha sido atingida e foi ter com o filho para os seus últimos momentos e deu sinais de estar viva, e este jovem perguntou a alguém: ela está viva? Está, responderam. Então vou deixá-la viver para que ela conte a verdade. Oh, meus irmãos, isto é aquilo que se passa, sempre a necessidade de falar a verdade. Aquilo que Jesus ensinou é absolutamente inequívoco. Voltemos aqui à pergunta: o que é a verdade? Para aquele que crê, não há senão um só Deus. Verdade. Mas há várias religiões. Para eles, Deus é o mesmo. Dos judeus, dos cristãos, dos muçulmanos, dos budistas e de outros que são adorados. E perguntamos: onde está a verdade? Em qual destas religiões está a verdade? Onde está a verdade? Nós lemos na primeira carta do apóstolo João o seguinte: também sabemos que o Filho veio e nos deu entendimento para conhecermos a verdade. Estamos naquele que é a verdade, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta é a resposta que nós, como cristãos, temos para dar àqueles que vacilam na escolha de vários setores religiosos. Onde está a verdade? Deixem-me-vos contar uma experiência vivida. Eu ainda não era nascido, mas ouvi contá-la várias vezes na igreja onde nasci para a fé, que foi no Tabernáculo Batista, na cidade do Porto, a primeira igreja batista do Porto. Havia na cidade do Porto um padre católico que publicou um folheto, e o folheto tinha este título: a verdade está na Igreja Católica. Logo, o pastor do Tabernáculo Batista, Dr. António Maurício, subejamente conhecido aqui e também no Brasil, aliás, ele veio do Brasil como missionário, e ele escreveu um outro folheto a dizer: a verdade está na Igreja Evangélica Batista. Estes dois folhetos foram ter à mão do diácono Joseph Jones. Joseph Jones é uma figura importante na cidade do Porto, um dos fundadores da Assembleia do Comercial do Porto, aquilo que nós designamos, a Associação Comercial do Porto, nós designamos a Bolsa. Aquele edifício foi construído e um dos homens que concorreu foi este nosso irmão, Joseph Jones. Então, os dois folhetos foram ter à sua mão. Ele leu um, leu o outro, e num deles escreveu o seguinte: tão errado está um como o outro. A verdade está em Cristo. E apontava o texto de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como veem, meus irmãos, a verdade tem sido um constante desafio através de todos os tempos. Onde está a verdade? E o que é a verdade?
Não vamos entrar, sobretudo para aqueles que estão a dar os primeiros passos no campo do estudo da filosofia, não vamos entrar em conceitos filosóficos para definir o que é a verdade, mas numa linguagem muito simples, nós podemos dizer a verdade é aquele que relata, aquele que conta, que vive com fidelidade aquilo que diz. Se nós formos a um tribunal, e eu já fui, certamente alguns dos irmãos já foram, uma das primeiras preocupações, agora não sei, ultimamente não tenho ido, mas presumo que a preocupação do juiz é a mesma. Exige que aqueles que estão ali dispostos para o julgamento digam, comprometam a dizer a verdade. Antigamente exigia-se até que pusessem a sua mão sobre a Bíblia e dissessem: eu juro dizer a verdade e só a verdade. Agora faz-se esta exigência. E depois o que acontece? Desenvolve-se o julgamento. Ouvem-se os agressores, portanto, os arguídos, ouvem-se as vítimas, ouvem-se as testemunhas, e aqui começam a surgir as grandes surpresas. Cada um está convencido ou quer convencer que aquilo que diz é a verdade. Mas ninguém tem exatamente o mesmo discurso. E por vezes até são antagónicos, entram em choque. Um diz uma coisa, o outro diz o contrário. Conclusão, cada um tem a sua verdade. Então a verdade não existe? Existe. Relembro a pergunta: o que é a verdade? A verdade é, insisto, a ausência de contradição entre aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Quando não há uma coerência entre aquilo que pensamos e fazemos, ou entre aquilo que dizemos e executamos, não há verdade. Portanto, a verdade é exatidão. A verdade é qualquer coisa que é fiel. Os irmãos lembram-se, pelo menos os mais antigos, quando iam antigamente à mercearia e tinham lá a balança com 2 pratos e tinha o fiel. O fiel dizia exatamente se aquilo que estávamos a comprar estava na posição certa, se não estava viciada. Porque muitas das vezes o merceeiro viciava e beneficiava o seu bolso e prejudicava o bolso dos outros. Mas essa é exatamente a verdade. É aquilo que nós pesamos para vender. Isso é aquilo que é fiel. Não se esqueçam, o fiel da balança que indica a verdade. Nós somos também o fiel da balança que Jesus construiu para que digamos sempre a verdade. A verdade é a certeza, é rigor. Às vezes ainda vamos ao superlativo e dizemos verdadíssimo. Quer dizer, qualquer coisa que ainda é mais exigente em relação à verdade simples e singela. Outras expressões que nós usamos no dia a dia: diga-se sempre a verdade. E eu pergunto, mesmo no caso de uma doença grave, provavelmente nós passamos por vezes com enfermidades que afetam a nós próprios ou afetam os nossos familiares. O doente quer saber e pergunta ao médico qual é o seu mal, e o médico tem a obrigação de dizer ao doente qual é a sua enfermidade. Por vezes, o doente não quer saber. E o médico vai lhe dizer: olha, você tem isto, olha, Sr. doutor, por favor, não diga nada. Tem o direito também de não querer saber qual é o seu mal. Mas o médico deve dizer a verdade, a menos que o outro não queira ouvir. E o paciente deve querer saber a verdade, a menos que não queira também ouvir. Isso acontece muitas das vezes
com todos nós. Nós não temos às vezes coragem de dizer ao nosso familiar que a doença é grave e que o passo seguinte é a morte. E às vezes o doente pede para não dizer nada. E nós temos que respeitar. Mas temos que criar na relação de afetividade com ele uma relação que permita que ele se sinta bem com a nossa presença. E assim nós podemos ajudar. E nas nossas igrejas, quantos erros as igrejas cometem por falta da verdade? Quantos erros? Aqui, no tabernáculo, noutras igrejas, e vão continuar a cometer erros. Vale a verdade é outra expressão que nós usamos, utilizada para reconhecer alguma coisa sobre alguém. Nós começamos às vezes a descrever uma pessoa e dizemos que ele que é um patife, fez isto à esposa, ou ao contrário, ao marido, roubou o sócio ou a sócia e por aí fora, e no fim, digamos como um prémio de consolação, nós dizemos, bom, mas ele até nem era mau diabo, vale a verdade. Quer dizer, para consolo, um prémio de consolo. O que é a verdade? Também há a verdade nua e crua. Se eu perguntasse aos meus irmãos se conhecem alguma situação que a Bíblia refira como uma verdade nua e crua, provavelmente alguns dos irmãos não tenho a certeza que diriam o que é que se passou em muitos casos da Bíblia. São muitos os exemplos que a Bíblia nos dá sobre a verdade nua e crua e as suas consequências. Mas, por exemplo, se nós formos ao segundo livro de Samuel, nós vemos um relato que é conhecidíssimo e que tem a ver exatamente com David. No capítulo 12 do livro de... Não tem mal. Segundo livro de Samuel, muito obrigado. Muito obrigado, Zé. A verdade é que eu pensei que estava seguro, mas não. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, nós lemos só um segundo para me pôr aqui para continuar a dizer a verdade daquilo que eu escrevi. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, nós vemos no versículo 12 o seguinte. Sabemos o que aconteceu. Os irmãos lembram-se do adultério que David teve com a mulher com a Betsabé. E sabemos que o profeta Natã, por incumbência de Deus, foi falar com David e disse: tu fizeste este pecado em oculto e eu farei este negócio perante todos. David revoltou-se quando Natã não teve coragem de dizer assim: olha, tu foste um homem adúltero. David encontrou uma história sobre aquele que só tinha uma ovelha e veio e depois o vizinho cobiçou-a, matou e aproveitou-se. E ele: tu és esse homem. E depois, no versículo 13, o que é que diz David? Eu pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Meus irmãos, é só para que nós nos certifiquemos de que há pecados que podem estar ocultos, mas a verdade é que nós temos que os apontar de uma forma nua e crua para que nos arrependamos. Esta é uma
mensagens. Eu perguntava aos meus irmãos se em todas as circunstâncias temos usado sempre a verdade. No livro de Provérbios há uma oração que diz, uma afirmação que diz: a testemunha verdadeira não mente, mas a testemunha falsa desboca-se em mentiras. E pergunto, e aquele que não fala, aquele que silencia, aquele que se cala, não está também a encobrir a verdade? Sabendo do que ocorreu e não dizendo nada, está a encobrir a verdade. Mente com o seu silêncio. Mas o salmista, depois desta experiência dolorosa, ele ora ao Senhor e diz: da minha boca, Senhor, não tires a palavra da verdade. Salmo 119. E ainda no livro de Provérbios, o que diz a verdade pratica a justiça. A verdade era uma palavra frequentemente utilizada por Jesus. Se formos ler o Novo Testamento, nós vemos que quando Jesus quer alertar para qualquer coisa que é importante, ele faz preceder esse aviso, essa intervenção das palavras: na verdade vos digo. Ou em verdade vos digo. Jesus alerta, porque é uma palavra para que as pessoas ouçam aquilo que ele vai dizer é a verdade. É importante para a nossa vida. Eu tinha distribuído uma série de textos que nós vamos ler, mas antes disso, deixem-me, a propósito de um acontecimento que o pastor José de Sousa citou no passado domingo, aludindo aos 600 anos da conquista da cidade de Ceuta. Foi no dia 21 de agosto de 1415 que entra na história, Ceuta entra na história de Portugal, quando Dom João I decidiu apossar-se dessa região. E uma poderosa esquadra saiu para conquistar exatamente aquela cidade, a cidade de Ceuta. E aí se inicia a expansão portuguesa ultramarina. Claro que o pastor João de Sousa disse: vão e vejam no Porto monumentos que falam efetivamente da partida do povo português para a conquista de Ceuta. E citou expressamente os azulejos de Jorge Colasso na estação de São Bento. Mas queria dizer-vos que o Porto, e particularmente não só o Porto, o Norte, Matosinhos, Vila do Conde e o Porto, tiveram um papel muito importante na conquista da cidade de Ceuta. Só para vos dizer o seguinte: de Lisboa partiram para a conquista de Ceuta 9 naus, 2 barcas, somando 1.400 toneladas de calado e 200 mariantes. E da zona norte do Porto e de outras regiões, que Matosinhos e Vila do Conde, partiram 6 galés, 2 galeotas, 18 naus, atingindo 2.000 toneladas e mobilizando 400 mariantes. Portanto, meus irmãos, vejam que o Porto e o Norte não é só província, teve um papel preponderante na conquista e na expansão ultramarina. Mas nós, se quisermos conhecer alguma coisa sobre o que se passou, normalmente vamos aos cronistas. Os estudantes sabem e ouvem falar, sobretudo, de 2 grandes cronistas, Fernão Lopes e Gomes e Anos de Zurara. Gomes e Anos de Zurara descreve a conquista de Ceuta. Claro que
muitas vezes podemos perguntar que verdade esperar desta crónica. Muitas das vezes as crónicas eram escritas apontando verdades, mas outras que era o próprio rei que citava para valorizar a sua ação. Há um livro, aqueles que têm amor ao livro, queiram conhecer um pouco mais sobre o que foi a conquista de Ceuta, comprem do Luís Miguel Duarte, Ceuta 1415, e tem lá uma descrição muito minuciosa, documentada sobre isso. Mas eu chamei este assunto à colação por esta razão. O cronista escreveu, e pergunta sempre, aquilo que ele escreveu é verdade? Não será inteiramente, já diria. Mas há outros árabes que escreveram também a conquista de Ceuta. Sobretudo um árabe, Ibn, eu não vou dizer o nome porque são para aí uns 14, Ibn, filho deste e daquele, e por aí fora, até ao tetravô, e ele escreveu e faz alusão a várias coisas muito curiosas. Então, havia 13 cemitérios em Ceuta. E sabem porquê? Porque os árabes não cremam as pessoas, nem fazem exumação. Portanto, quando o cemitério está cheio, abre-se outro cemitério. Este cheio, abre-se outro por aí fora. Por isso não há cremação, não há exumação, os cadáveres não são levantados, e por isso é necessário que se multipliquem os cemitérios. Então este árabe andou a visitar alguns desses cemitérios para ver quem é que lá estava. Não era qualquer pessoa que era sepultada nos cemitérios. Normalmente eram pessoas importantes, ou santos, ou com factos muito relevantes. E então ele andou nos 13 cemitérios e foi e encontrou um túmulo especial que dizia assim: fulano, esquadrinhador da verdade. Eu gostei deste termo, esquadrinhador da verdade. O que é um esquadrinhador? É a pessoa que indaga com escrúpulo, que faz pesquisas continuadas, aquele que vai prescrutar a verdade. E não sei se os meus irmãos, quando eu falo esquadrinhador da verdade, se vem à vossa mente qualquer coisa que esteja relatada na palavra de Deus. Alguém se lembra? Quem falou? Não, mas a palavra mesmo, esquadrinhar. O apóstolo Paulo e Silas foram enviados a Bereia e chegaram à sinagoga e pregaram o Evangelho. E no livro de Atos está relatado, Atos 17. Ora, estes foram mais nobres do que os da cidade dos Tessalonicenses, pois de bom grado receberam a palavra, esquadrinhando dia a dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esquadrinhar, averiguar, verificar se aquilo que o pregador ou os outros dizem está na verdade. Atos 17, em vossas casas, leiam. Isto faz-me lembrar uma peripécia a minha filha convidou uma vez uma colega do liceu para ir à igreja. E ela foi, e no fim, então, gostaste? Esta pergunta natural entre os colegas. E a colega disse, gostei, mas olha, vocês são muito desconfiados. Porquê? Porque o pastor diz, na palavra de Deus, Atos 17:11, e todos vão ver. E você, não, isso é para acompanhar. Mas, de qualquer forma, é esta a imagem que fica. É preciso esquadrinhar, é preciso verificar se aquilo que dizemos está em verdade, e é assim que está escrito. O nosso dever é este,
examinar as Escrituras. É a ordem de Jesus. Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. São elas que testificam de mim. Bom, então, meus irmãos, vou pedir a quem teve a paciência de aceitar, a Abigail, para o primeiro, não sei se os textos estão publicados, o primeiro texto, que é este, primeira... Obrigado, Zé. No fim, pede a gorjeta. Muito obrigado. Querem desculpar, eu não sabia que havia assim tantas deficiências em Matosinhos. Senão, estou a ver. Mas pronto, cá me vou arranjando. Ora, então, o primeiro texto que eu pedi à nossa irmã Abigail para ler. O amor regozija-se com a verdade. Um hino sublime este, sobre o amor. Devemos lê-lo regularmente e pensar. O amor alegra-se com a verdade. Quando há uma declaração de amor, o outro que recebe a declaração não vai perguntar: isso que tu dizes é verdade? Não, aceita e fica contente com a declaração. Às vezes até pode dizer: não sei se será, mas enfim, foi simpático. Mas o amor regozija-se com a verdade. Aliás, o apóstolo Paulo, mais tarde, na carta aos Efésios, dizia: seguindo a verdade em amor, cresceremos em todos os sentidos, naquele que é a cabeça da Igreja. Quando seguirmos a verdade em amor, nós cresceremos. O segundo texto, pedi ao irmão Américo para fazer o favor de ler. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Muito bem, meu irmão, muito obrigado. Portanto, conhecendo e praticando os ensinos de Jesus. Não nos esqueçamos que o apóstolo Jesus, em certa ocasião, disse e deu um aviso importante, que é para todos nós, meus irmãos, que estamos aqui louvando, cantando, orando, mas Jesus teve uma palavra muito dura sobre isto e disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Espero que isso não aconteça comigo, nem com nenhum de vocês. Honrá-lo de lábios, de pensamento, mas o coração está longe de Deus. O terceiro texto, a Sónia, por favor. Muito obrigado, minha irmã. É a voz de Jesus na conversa com a mulher samaritana. Espírito e verdade. No Espírito, a essência de Deus. Na verdade, a fusão daquilo que afirmamos e vivemos. Portanto, crer e agir. Estes dois verbos. Estamos aqui. Viemos para adorar o nosso Deus, com os cânticos, com as leituras bíblicas, com a mensagem, com a música, com as orações. E não posso deixar de citar a parábola que Jesus nos deixou no Evangelho de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano, que foram ao templo para orar. E o fariseu, sabemos qual era a oração que ele fazia: ó Deus, eu graças te dou que não sou como os demais homens, eu faço isto, nem ainda como este. E o outro, o publicano,
batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Doações. Mas não percamos de vista a sinceridade com que nós nos dirigimos a Deus. Em nossas casas, não são regras, não são rezas, são sentimentos que expressamos ao nosso Deus e que sentimos, brotam de nós. O pastor Erlander Felizardo, que foi pastor em Angola, contava uma vez na igreja de Cedo Feita uma experiência vivida. Havia um crente na sua igreja que sempre que orava dizia: ó Deus, tira a teia da minha vida que me impede que eu te sirva. Ó Deus, tira a teia que me impede que eu ame o meu próximo. Ó Deus, tira a teia, por aí fora. Era sistemático estas orações. Um dia houve um irmão corajoso que disse: ó meu irmão, peça a Deus que mata a aranha. Portanto, é isso que muitas das vezes nós temos que ter presente. Orar, sim, mas com um verdadeiro fervor. A nossa irmã Laurentina, por favor, Provérbios 23, 23. Minha irmã nunca comprou em nenhuma mercearia meio quilito de verdade. Não há à venda, pois não, não há. Mas a palavra de Deus já nos diz: compra a verdade. Sabem que todos nós, as nossas experiências com os nossos filhos, temos procurado sempre que os nossos filhos digam a verdade. A minha filha, eu fazia asneiras, como eu fiz também quando criança, e ela partiu lá uma coisa qualquer e veio: porque isto, mais aquilo, pai, porque não sei o quê. Ó filha, diz a verdade. E ela disse a verdade, que era diferente da justificação que ela estava a dar. E eu acrescentei: minha filha, diz a verdade, porque para se ser mentiroso é preciso ter uma excelente memória. Para sermos mentirosos temos que ter uma boa memória, senão amanhã, noutro relato, contradizemos aquilo que apontamos como uma verdade e era uma falácia. O nosso irmão pastor Manuel Alexandre Júnior publicou um livro, não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir. O livro é A Glória do Evangelho, Pétalas de uma Rosa em Flor. E num capítulo que ele escreveu sobre a verdade, ele diz: um episódio bíblico que me tocou bem fundo, tocou-me sobretudo pelo texto que cito, e foi citar em Josué: meu filho, para a glória de Deus, conta-me a verdade, aqui, diante do Senhor, Deus de Israel. Meu filho, para a glória de Deus, conta-me a verdade, aqui, como se eu fosse na presença de Deus. Era Josué a falar a Acã. A quinta, nosso irmão Romualdo, por favor. Um trato de afabilidade que devemos ter nas nossas relações uns com os outros, de amizade, mas de verdade. Podemos ser afáveis e devemos sê-lo, mas também devemos ser verdadeiros. Há quem, para defender a paz, cala a verdade, silencie as suas convicções. Isto será aceitável? O sexto tema, a Jane, por favor. É um desafio. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. É Josué renovar a aliança que tinha com o povo de Deus, com sinceridade, sem fingimento, com verdade,
com fidelidade àquilo que pensamos e agimos. O 7º texto, Diogo Batista. Sabia que eras Batista, mas eu não estava a pensar agora no Diogo. Então, Diogo, este texto. Deus é verdade. É o cântico de Moisés. E mais, se formos ler em nossas casas, ele diz: esqueceste o Deus que te gerou. Temos que dizer a verdade, não esquecendo aquele que nos criou, o nosso Deus. Isabel, por favor, o texto 8. É uma oração que Jesus faz. Jesus ora por nós. A tua palavra, Pai, é a verdade. Santifica-os nessa mesma palavra. E no versículo 9, João obrigado. É a voz de Deus, através do profeta Jeremias, que faz um apelo à clemência do nosso Deus e diz: ide pelas ruas, se houver um justo e que seja verdadeiro, eu perdoarei aquilo que eu tenho destinado. Não é a primeira vez com Sodoma, com Gomorra, que Jesus usa de clemência. Não era a primeira vez. Se houvesse um justo que fosse, um que buscasse a verdade, Jesus perdoaria. E findo, meus irmãos, com a exortação de Paulo aos Filipenses 4, 8 a 9. Eu convido os irmãos a lerem comigo este texto todo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. É esta a exortação bíblica que eu deixo com os irmãos. E lembrando, não há paz sem verdade. Também como não há verdade sem paz. Uma pessoa de paz não pode ferir a verdade. E calar a verdade em nome da paz não é admissível. Que o Senhor a todos nos abençoe.